Hoje nós vamos estudar o texto tirado do site O Consolador, de nome Duplo Etérico, Conceito Espírita ou Não. Esse texto é de Alexandre Fontes da Fonseca e foi escrito e publicado em Crônicas e Artigos, ano 9, número 416, 31 de maio de 2015. O conceito de duplo etérico é controverso no meio espírita. Ele aparece em obras de autores respeitados, como André Luiz, além de outros. Porém, duplo etérico não é um conceito espírita, isto é, não foi definido por Kardec ou os espíritos. Na verdade, duplo etérico é um conceito esotérico. Ele é chamado de Linga Sharira e significa na teosofia o terceiro princípio da constituição centenária do homem, que é levemente mais etéreo que o corpo físico. Stula Sharira. Segundo a teosofia, ele permeia todo o corpo humano, sendo um molde de todos os órgãos, artérias e nervos. É fácil encontrar na internet definições, funções e interpretações diversas e supostamente espíritas para o duplo etérico. Ora se diz que o duplo é um tipo de filtro de energias ou fluidos. Ora se diz que ele é o perispírito do encarnado que contém fluido vital. Ora se diz que é um corpo vital, outro termo não definido pelo Espiritismo. Ou ainda, que represente ou se manifeste através da aura, que ele é responsável pela vitalização da matéria, que é responsável por administrar as energias vitais, etc. Um problema sério com essas definições é que elas são divulgadas como se fossem conceitos científicos, avançados e modernos, quando, na verdade, carecem de base tanto científica quanto espírita e demonstram desconhecimento a respeito da natureza dos fluidos. Por exemplo, o que são energias vitais para se afirmar que existe um corpo espiritual que administra essas energias? Ou o que seria um corpo vital? Há quem diga que André Luiz afirma que o duplo etérico é o corpo vital, mas se não sabemos ainda o que é, de fato, o duplo etérico, qualquer definição desse tipo se torna vazia e redundante. Na doutrina espírita, o termo duplo etérico aparece uma única vez no Livro dos Médiuns. Ao analisar a visão que uma senhora teve de um senhor que a visitou durante o período em que ela estava enferma e, em particular, buscando compreender a descrição que ela fez do senhor, que na visão portava uma caixa de rapé, item 116 do Livro dos Médiuns, Kardec supõe, item 126, que, possivelmente, aos corpos inertes da Terra correspondem outros, análogos, porém etéreos, no mundo invisível, de que a matéria condensada que forma os objetos pode ter uma parte quintessenciada que nos escapa aos sentidos. Com o fito de desvendar essa questão e os mecanismos de outros fenômenos, de efeitos físicos, como a escrita direta, Kardec apresenta uma série de questões ao Espírito São Luís, item 128, em particular, na questão 4 do item 128 do capítulo 8 do Livro dos Médiuns, Kardec usa o termo duplo etérico da seguinte forma. Quarto, dar-se-á que a matéria inerte se desdobre, ou
que haja um mundo invisível, uma matéria essencial capaz de tomar a forma dos objetos que vemos? Numa palavra, terão esses um duplo etérico no mundo invisível, como os homens são neles, representados pelos espíritos? Não é assim que as coisas se passam sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço na vossa atmosfera. Têm os espíritos um poder que estás longe de suspeitar. Podem, pois, eles concentrar a sua vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda a dos objetos materiais. Grifos em negrito meus. Da forma como Kardec faz a pergunta, é fácil perceber que ele considerava o conceito de duplo etérico como a simples existência de um segundo corpo de natureza fluídica, assim como os homens são nele representados pelos espíritos. A ideia do homem ser uma criatura que possui dois corpos, físico e perispírito, e por isso duplo, pode ser verificada nas seguintes palavras de Kardec na Revista Espírita de 1864. Quando a alma está unida ao corpo durante a vida, tem um envoltório duplo, um pesado, grosseiro e destrutível, que é o corpo. Outro, fluídico, leve e indestrutível, chamado perispírito. O perispírito é o laço que une a alma ao corpo. É por seu intermédio que a alma faz o corpo agir e percebe as sensações experimentadas pelo corpo. Grifos em negrito, meus. Ou seja, no máximo, o conceito de duplo etérico no Espiritismo é o de o homem possuir dois corpos, o físico e o perispírito. O problema em torno do termo e do conceito de duplo etérico é sua propagação livre em livros, artigos e palestras espíritas, como se fosse um conceito espírita. Não que seja proibido pensar ou se expressar da forma que bem entende, mas há sempre responsabilidade com relação ao que os nossos leitores e ouvintes aprendem de nós. Infelizmente, várias referências apresentam o duplo etérico como um conceito avançado de natureza científica, citando referências como as obras de André Luiz como argumento de autoridade. Para o leigo, argumentos como esse parecem ser fortes o bastante para introduzir um novo termo no linguajar espírita. Porém, por recomendar que nossa fé seja sempre raciocinada, que nossa crença seja sempre baseada no termos e novidades de outras religiões e filosofias, só devem ser utilizados em estudos que os expliquem em termos espíritas, isto é, exatamente o que os espíritos disseram a Kardec na resposta à questão 628 do Livro dos Médiuns. 628. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Resposta. Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada, e da qual faziam um mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Pelo que conheceis das leis que regem esses fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas, dentro de um conjunto equívoco e na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia
nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germens de grandes verdades que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis, se vos apresentam graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguraram sem razão nenhuma, e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos, eles são de tais objetos que podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Se o Espiritismo fornece a explicação que torna os conhecimentos esotéricos verdades facilmente coordenáveis, então são os conceitos do Espiritismo que devem ser utilizados para interpretar e compreender esses conceitos de outras doutrinas. Ao introduzir conceitos esotéricos no linguajar espírita, consciente ou não, o movimento espírita age de modo contrário ao que foi recomendado pelos espíritos na questão 628, lida agora há pouco. É como se o movimento espírita não apoiasse a doutrina espírita, já que valoriza mais as teorias e conceitos de outras doutrinas. É como se o movimento espírita considerasse esses conceitos como mais avançados do que o espiritismo. Se alguém de fato acredita que o espiritismo é incompleto e inadequado para descrever fenômenos espíritas, que deixe o espiritismo e se afilie em doutrinas ou filosofias que achar melhor. Se somos espíritas, devemos utilizar os conceitos do espiritismo. Se desejamos ser espíritas, devemos estudar e compreender com profundidade a doutrina espírita. Mas como o espiritismo explica o que dizem ser as funções do duplo etérico, como filtro, vitalização da matéria, etc. O espiritismo explica todas essas funções de modo simples e com termos próprios. A doutrina espírita define e ensina dois conceitos fundamentais nessa questão: princípio vital e fluido vital. O capítulo 4 da primeira parte do Livro dos Espíritos é dedicado ao tema princípio vital. Nesse capítulo, no comentário à questão 70 do Livro dos Espíritos, Kardec introduz o termo fluido vital. Podemos dizer que o princípio vital é o princípio que permite a animalização da matéria, enquanto que o fluido vital é a porção ou quantidade de uma das modificações do fluido universal que contém o princípio vital. Assim, explica Kardec no item 2 da introdução do Livro dos Espíritos. Princípio vital. O princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promane princípio, esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Pois que pode haver vida com a exclusão da faculdade de pensar. O princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz, achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Segundo outros, e essa é a ideia mais comum, ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado, e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Esse seria, então, o fluido vital, que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc. Portanto, o Espiritismo apresenta os conceitos de princípio vital e fluido vital de modo coerente com os seus conceitos de fluidos, de perispírito, etc. Como não há na codificação nenhuma menção à estrutura do perispírito como sendo formada por vários corpos, não há definição alguma de expressões como corpo vital.
essas expressões são destituídas de significado dentro do contexto espírita. Mas alguns poderiam perguntar se não poderia ser a aura, o que algumas pessoas chamam de duplo etérico. Aqui, novamente, a questão está sendo proposta sem um maior aprofundamento na doutrina espírita. Nas obras básicas e na revista espírita, Kardec não usou a palavra aura, porém usou a expressão atmosfera fluídica, ou atmosfera individual, e a definiu da seguinte maneira no item 11 do capítulo intitulado Manifestações dos Espíritos em Obras Póstumas. O princípio não se acha encerrado nos limites do corpo, como uma caixa. Pela sua natureza fluídica, ela é expansível, irradia para o exterior e forma em todo o corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem dilatar mais ou menos. Daí se segue que pessoas há que, sem estarem em contato corporal, podem achar-se em contato pelos seus perispíritos e permutar, a seu malgrado, impressões e, algumas vezes, pensamentos por meio da intuição. A definição acima coincide com o conceito de aura que conhecemos. No item 22 do mesmo capítulo e obra, Kardec diz: o perispírito das pessoas vivas goza das mesmas propriedades que o dos espíritos. Como já foi dito, o daquelas não se acha confinado no corpo, irradia e forma em torno deste uma espécie de atmosfera fluídica. Aqui, Kardec usa a expressão atmosfera fluídica. Mais adiante, em OP, Obras Póstumas, no capítulo intitulado Introdução ao Estudo da Fotografia e da Telegrafia do Pensamento, Kardec diz: cada um de nós tem, pois, o seu fluido próprio, que o envolve e acompanha em todos os movimentos, como a atmosfera acompanha cada planeta. É muito variável a extensão da irradiação dessas atmosferas individuais. Achando-se o espírito em estado de absoluto repouso, pode essa irradiação ficar circunscrita nos limites de alguns espaços, mas atuando à vontade pode alcançar distâncias infinitas. À vontade, como se dilata o fluido. Do mesmo modo que o polar dilata os gases, as diferentes atmosferas individuais se entrecruzam e misturam, sem jamais se confundirem, exatamente como as ondas sonoras que se conservam distintas. Aqui, Kardec chama a aura de atmosferas individuais e não tem nada a ver com os conceitos de fluido vital. Vemos, portanto, que Kardec utilizou termos mais apropriados para o conceito de fluido vital e irradiação de fluidos. Percebemos, portanto, que o conceito de duplo etérico, como uma camada ou corpo do perispírito, não está presente na doutrina espírita. Cientificamente falando, não é correto fazer uso de termos de outras doutrinas sem que haja justificativas plenamente coerentes com os critérios espíritas. Para quem respeitosamente acredita que o fato de um autor respeitável como André Luiz ter usado o termo duplo etérico seja razão suficiente para incorporar esse termo ao linguajar e conceitos espíritas, vejamos o comentário e o exemplo do próprio Allan Kardec na Revista Espírita de 1868, sobre um conceito que ele acreditava como correto e que hoje sabemos pela ciência que estava errado, mas que ele preferiu não adotá-la na doutrina espírita por ser apenas uma opinião própria. A questão da geração espontânea está nesse número. Para nós, pessoalmente, é uma convicção. E se a tivéssemos tratado numa obra comum, tê-la-nos
pela ímãmus, resolvido pela afirmativa, mas numa obra constitutiva da doutrina espírita, as opiniões individuais não podem fazer lei. Não se baseando a doutrina em probabilidades, não podíamos decidir uma questão de tal gravidade apenas descontada e que ainda está em litígio entre os especialistas. Afirmando a coisa sem restrição, teria sido comprometer a doutrina prematuramente, o que jamais fazemos, mesmo para fazer prevalecerem as nossas simpatias. Como se vê nas palavras de Kardec acima, não se deve tomar opiniões ou descrições individuais de encarnados ou desencarnados com relação a conceitos que diferem do espiritismo. Em ciência, como sabemos, não é assim que o conhecimento progride. Por fim, há quem questione por que confiar no espiritismo na forma como ele descreve os fenômenos espíritas, incluindo a relação entre o fluido vital e o corpo físico. A confiança que nós, espíritas, podemos depositar no espiritismo decorre do estudo da forma como Kardec obteve o conhecimento espírita. O espiritismo é a única teoria conhecida na humanidade que foi desenvolvida através do duplo caráter de uma revelação divino e científico. O espiritismo não é fruto de opiniões isoladas de Kardec, como na citação acima, mas sim na observância do estudo e da análise cuidadosa dos fenômenos espíritas, das mensagens e ensinamentos dos espíritos e suas consequências. Kardec não formou a doutrina a partir das primeiras mensagens, mas observou e testou constantemente, durante sua vida, os conceitos apresentados pelos espíritos. E, em outras palavras, Kardec desenvolveu e aplicou um método científico apropriado para a investigação dos fenômenos espíritas e teve, na assistência constante dos bons espíritos, a supervisão na preparação dos textos da doutrina espírita. Através desse esforço de observação e verificação dos conceitos observados ou ensinados pelos espíritos, Kardec foi capaz de tomar um conjunto de crenças a respeito da vida após a morte e um verdadeiro conhecimento. Por essas razões, os conceitos espíritas são muito mais confiáveis do que os de outras doutrinas esotéricas e mesmo daquelas que superficialmente se apresentam em nome de conceitos científicos como os da física. O movimento espírita deve ter notado que a espiritualidade tem manifestado preocupação em nos orientar, a pautar e valorizar nossos estudos pelo espiritismo. Inúmeras mensagens, desde décadas, têm buscado incentivar o estudo e valorização do espiritismo em nossas casas espíritas. Veja, por exemplo, trechos inteiros de mensagens de Bezerra e Camilo, pela mediunidade de Chico Xavier, de Valdo Franco e Raul Teixeira, transcritos na parte final do artigo intitulado A Pureza Doutrinária e a Ciência, publicado em O Consolador. Aqui encerramos o artigo com as seguintes palavras de Eurípides Barçanufo. Continuamos convosco, renovando nossos mais sinceros votos de um trabalho fervoroso, comprometido, idealista, estudado, dissecado, meditado, instruído, amadurecido, balizado, abençoado e, sobretudo, incrustado em Allan Kardec. Agora nós vamos passar para o outro texto indicado pelo autor nas referências deste artigo. Então, continuando, vamos ler o artigo A Pureza Doutrinária e a Ciência, também do periódico O Consolador,
Ano 7, número 319, de 7 de julho de 2013, de Alexandre Fontes da Fonseca. Introdução. A expressão pureza doutrinária ainda é mal compreendida no meio espírita. Alguns acreditam que pureza doutrinária engessa o espiritismo, impedindo o desenvolvimento de seu caráter progressista. Kardec, item 55 do capítulo 1 de A Gênese. Entretanto, por mais contraintuitivo pareça, é justamente a pureza doutrinária o ingrediente mais importante para se desenvolver o espiritismo de modo eficiente. Para entender isso, vamos traçar um paralelo entre o conceito de pureza doutrinária e a postura dos cientistas do caráter progressivo da ciência. O que é a importância da pureza doutrinária para o movimento espírita já foram debatidos na literatura espírita. O que é e a importância da pureza doutrinária para o movimento espírita já foram debatidos na literatura espírita. Como destacado anteriormente, o conceito de pureza de alguma coisa não tem valor pela coisa em si, que é pura por natureza, mas sim para quem a emprega em determinado fim. Por exemplo, faz sentido sentir que a água que vou tomar é pura, mas não faz sentido dizer que a água pura é pura. O adjetivo doutrinário apenas faz referência ao tipo de pureza que está sendo analisado. Assim, não faz sentido verificar se a doutrina espírita é pura, pois isso é redundante. Pureza doutrinária só se aplica ao movimento espírita, já que ele representa a prática, vivência e o emprego que se faz do espiritismo na vida das pessoas. Nisso, será que temos consciência se tudo aquilo que estudamos, praticamos e vivenciamos reflete os ensinamentos da doutrina espírita? Será que a água que estamos bebendo é pura? O movimento espírita é muito interessado nas descobertas da ciência, e em particular da física. Logo, é sensato analisar como o caráter progressivo da ciência se desenvolve. O que veremos a seguir é que o rigor da ciência no seu trabalho de pesquisa representa a aplicação do conceito de pureza doutrinária no seu desenvolvimento. Quando as pessoas assistem admiradas às notícias sobre novas descobertas da física, não sabem que a física é extremamente rígida e não aceita novidades antes de se verificar todos os seus critérios de validade. A pureza doutrinária na física. Terezinha Oliveira, ao falar sobre a possibilidade de incorporação de novas revelações e conhecimentos ao espiritismo, diz que não sem que passem antes pelo crivo da razão e, quando possível, da experimentação. Não é exatamente isso que os físicos cientistas fazem, isto é, passar pelo crivo da razão e da experimentação? Literalmente, o que os físicos fazem é seguir à risca o que podemos chamar de pureza doutrinária da física. Mas como pode uma ciência tão progressista como a física adotar pureza doutrinária em seus critérios de pesquisa? A resposta é simples. É justamente por aplicar com todo rigor os seus critérios de pesquisa que os resultados da pesquisa da física têm valor. Da mesma forma como uma verdadeira ciência, é justamente adotando a pureza doutrinária que o espiritismo irá progredir a passos muito mais largos do que se imagina hoje. Não é adotando, sem critérios e razão, conceitos esotéricos, práticas, pseudocientíficas e novidades de todo tipo que o espiritismo vai se desenvolver. Pureza doutrinária em qualquer ciência, incluindo a ciência espírita, nada mais é do que a observância dos métodos, rigores, teorias e paradigmas da própria ciência
no trabalho de pesquisa e desenvolvimento de novos conhecimentos. O equívoco decorre de se considerar o conceito de pureza doutrinária como um fator de estagnação. Em pleno milênio das luzes do conhecimento, o movimento espírita precisa amadurecer o seu entendimento a respeito do significado real da pureza doutrinária. E para isso vamos analisar um pouco mais sobre como a ciência se desenvolve. O que confere valor a uma descoberta em qualquer área do conhecimento é a observância dos critérios, rigores e fundamentos da respectiva área. Na área da física, os físicos e cientistas seguem com rigor os métodos e conceitos estabelecidos pelas teorias e paradigmas da física. Se algum cientista decidir utilizar métodos de outra área na investigação dos conceitos de física, isto não terá valor científico. Se algum cientista decidir inventar novos métodos, sem justificá-los em termos dos métodos e conceitos atuais, isto não terá valor científico. Assim, novas descobertas só são aceitas numa área se forem fiéis aos conceitos, critérios e métodos do paradigma original da respectiva disciplina científica. Por que bóson de Higgs? Como exemplos, vamos analisar uma das descobertas recentes da física que mais chamou a atenção da mídia, o bóson de Higgs. A revista Science dedicou espaço especial para vários artigos sobre o assunto, incluindo acesso gratuito e alguns deles. O chamado modelo padrão das partículas subatômicas é considerado uma das teorias mais completas e bem-sucedidas da física, por descrever de modo preciso as propriedades das partículas que compõem a matéria e as forças de interação entre elas, com exceção da força da gravidade. Entretanto, uma dessas propriedades das partículas, que não era explicada pela teoria, é a massa. Há 40 anos, Higgs propôs a existência de um campo que seria responsável pela propriedade de massa das partículas. Como campos, segundo a física quântica, são formados por um tipo de partícula chamada bóson, a responsável por esse campo levou o seu nome, bóson de Higgs. Se essa partícula realmente existisse, a massa das partículas poderia ser explicada pelo modelo padrão de modo consistente. O conceito de pureza doutrinária, na descoberta do bóson de Higgs, se evidencia de duas formas. Uma, ao verificar que, mesmo sabendo que o modelo padrão sustentava a existência dessa partícula, os físicos não consideravam como certa a existência do bóson de Higgs. Isso, pois, de acordo com a pureza doutrinária da física, não basta apenas fazer sentido teoricamente. A existência do bóson de Higgs precisava ser verificada experimentalmente e com todo o rigor que a física determina para isso. Cientistas das diversas áreas construíram um aparelho de mais de 5 bilhões de dólares para realizar os experimentos de colisões de partículas necessários para observar o bóson de Higgs. E a segunda forma de perceber o conceito de pureza doutrinária na física advém do seguinte: como os fenômenos de colisão envolvidos no experimento podem ser explicados por outros fatores, foi necessário repetir as colisões de partículas por bilhões de vezes, por mais de um método diferente ao mesmo tempo. O que na física é tido como verdade? Da análise e comparação dos resultados, foi possível demonstrar que o bóson de Higgs está presente em determinados tipos de reações nucleares, com um erro de 1 EM, 300 milhões de eventos. Só assim, os físicos deram por demonstrada a existência do bóson de Higgs. Isso é pureza doutrinária aplicada na física. Isto é o exemplo de cuidado que a física nos mostra
antes de se considerar como verdade uma novidade qualquer. É preciso, pois, evitar e deixar-se seduzir pelas aparências, tanto da parte dos espíritos quanto da dos homens. É preciso que tudo seja friamente examinado, maduramente pesado, confrontado. E se desconfiamos do próprio julgamento, é preciso recorrer a outras pessoas. Essas palavras de Kardec, em discurso feito em 19 de setembro de 1860, aos espíritas leonenses, não expressavam exatamente a postura da pureza doutrinária que a física e toda a ciência adotam. Portanto, o movimento espírita deve valorizar a pureza doutrinária em suas atividades. É justamente ela que ajudará o caráter progressista do espiritismo. Para desenvolver bem o caráter progressista do espiritismo, é necessário: 1. Estudar aprofundadamente as obras básicas do espiritismo. 2. Estudar as obras, mediúnicas ou não, de autores bem reconhecidos no movimento espírita, sempre verificando se elas, de fato, não apresentam conflitos com a base doutrinária. 3. Evitar a adição de enxertos e novidades sem satisfazer o crivo da razão e sem a devida demonstração, que, por sua vez, não pode ocorrer de modo superficial e sem completo domínio do assunto em questão. Ver, por exemplo, a análise apresentada na referência 7. E 4. Seguir a recomendação de Erasto, item 230 do Livro dos Médiuns. É melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Em outras palavras, como descrito na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Aí é que no porvir se encontrará o critério da verdade. Por fim, jamais esquecer que o que costuma caracterizar uma nova revelação, quando o é de fato, não é a negação da anterior, mas justamente a sua confirmação dos pontos fundamentais que lhe servirão de degraus de apoio. Ivone do Amaral Pereira. A base kardeciana e sua importância. Para concluir, reproduzimos abaixo a preocupação dos bons espíritos com relação à pureza e fidelidade doutrinária. A doutrina espírita possui os seus aspectos essenciais em configuração tríplice, que ninguém seja cerceado em seus anseios de construção e produção. Quem se afeiçoe à ciência, que a cultive em sua dignidade. Quem se devote à filosofia, que lhe engrandeça os postulados. E quem se consagre à religião, que lhe divinize as aspirações, mas que a base kardeciana permaneça em tudo e todos, para que não venhamos a perder o equilíbrio sobre os alicerces em que se nos levanta a organização. Acontece, porém, que temos necessidade de preservar os fundamentos espíritas, honrá-los e sublimá-los. Senão, acabaremos estranhos uns aos outros, ou então cadaverizados em arregimentações que nos mutilarão os melhores anseios, convertendo-nos o movimento de libertação numa seita estanque, encarcerada em nossas interpretações e teologias, que nos acomodariam nas conveniências do plano inferior e nos afastariam da verdade. Allan Kardec, nos estudos, nas cogitações, nas atividades, nas obras, a fim de que a nossa fé não faça hipnose
pela qual o domínio da sombra se estabelece sobre as mentes mais fracas, acorrentando-as a séculos de ilusão e sofrimento. Seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado, a nossa bandeira, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Sem essa base, é difícil forjar o caráter espírita cristão que o mundo conturbado espera de nós pela unificação. Unificação, mensagem de Bezerra de Menezes, recebida por Chico Xavier em 20 de abril de 63, publicada em Reformador, dezembro de 1975. Fidelidade à doutrina é essencial. A programação que estabelecestes para este quinquênio é bem significativa, porque verteu do alto, onde se encontrava elaborada, e vós a vestistes com as considerações hábeis e aplicáveis a essa atualidade. Esse é o grande momento, filhos da alma. Não tergiverseis, deixando-vos seduzir pelo canto das sereias da ilusão. Fidelidade à doutrina é o que se nos impõe, celebrando os 150 anos das obras básicas da codificação espírita. Não permitais que adições esdrúxulas sejam colocadas em forma de apêndices que desviem os menos esclarecidos dos objetivos essenciais da doutrina. Sede fiéis, permanecendo profundamente vinculados ao espírito do espiritismo, como recebestes dos imortais através do preclaro codificador. O meio-dia da nova era, mensagem de Bezerra de Menezes, recebida por Divaldo Pereira Franco em 12 de abril de 2007, publicada em Reformador, junho de 2007. Esses tempos atuais chamam-nos à fidelidade aos projetos do Espírito de Verdade, para que estejamos atentos, a fim de que não abandonemos o trabalho genuinamente espírita, passando a ocupar valioso tempo com palavrórios e disputas, situações e questões que declaradamente nada tenham a ver com a nossa causa, por não serem da alçada do espiritismo. Definição e trabalho em tempos difíceis. Mensagem de Camilo, recebida por Raul Teixeira em 11 de novembro de 2005, publicada em Reformador, janeiro de 2006. Bom, agora nós vamos encerrar com a leitura do último artigo do mesmo autor, intitulado Espiritismo, o único conhecimento humano que tem o duplo caráter de uma revelação. Foi publicado em 15 de maio de 2011, no periódico Consolador, ano 5, número 209. Em recente matéria, publicada no Reformador, revemos a análise de Kardec sobre o caráter da revelação espírita, primeiro capítulo de A Gênese, destacando em especial 1. O significado da palavra revelação. 2. O que caracteriza uma revelação científica. 3. O que caracteriza uma revelação divina. E 4. Que tipos de pessoas realizam cada um desses dois tipos de revelações. Esse capítulo de A Gênese é de extrema importância para nós espíritas, pois fornece bases para a fé raciocinada no espiritismo. Dizemos mais, é através da análise do caráter da revelação espírita que percebemos a fragilidade de outras doutrinas, teorias, práticas e modismos em matéria de espiritualismo, mesmo os que se consideram baseados na ciência. Essas doutrinas e práticas
só tem encontrado abrigo no movimento espírita junto àqueles que, mesmo bem intencionados, não compreendem os critérios de veracidade de uma doutrina e, por isso, acabam aceitando novidades que depõem contra o espiritismo. Nessa matéria, pretendemos chamar a atenção do leitor espírita para uma característica que só o espiritismo possui, o caráter duplo de uma revelação. O espiritismo é o único conhecimento humano que possui os caracteres divino e científico de uma revelação. E é isso que garante que nenhuma doutrina, teoria ou prática espiritualista tem o mesmo grau de confiança que o espiritismo tem. No aspecto religioso, embora diversas mensagens e obras mediúnicas pretendam ser uma revelação do tipo divino, nenhuma dessas revelações, na atualidade, demonstrou estar acima do espiritismo em matéria de confiança, conforme os exemplos que analisaremos a seguir. A importância desse estudo para nós espíritas pode ser verificada já no primeiro item do capítulo 1 de A Gênese, através das questões que Kardec apresenta sobre o valor do espiritismo. Por exemplo, ele questiona: pode o espiritismo ser considerado uma revelação? Nesse caso, qual o seu caráter? Em que se funda sua autenticidade? A quem e de que maneira foi ela feita? Qual a autoridade do ensino dos espíritos? Se eles não são infalíveis e superiores à humanidade, etc. As respostas para essas questões determinam a força de nossa fé na doutrina espírita e a confiança que podemos ter no seu conteúdo, a ponto de pautar nosso comportamento e modo de vida pelo que ela ensina. É a falta dessas certezas que tem levado muitas pessoas, inicialmente espíritas, a optarem por adotar práticas espiritualistas diferentes e alternativas, acreditando estarem praticando doutrinas modernas, seduzidas pelo discurso de atualidade que elas apresentam. A definição da palavra revelação foi dada por Kardec, do latim revelare, cuja raiz velum, véu, significa sair de sob o véu, descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Mas essa definição está implícita. Nesta definição está implícita a ideia enfatizada por Kardec de que para uma coisa ser considerada uma revelação, é necessário que seja verdade, e por isso diz que toda revelação desmentida por fatos deixa de o ser se for atribuída a Deus. Como fazer, então, para analisar as mensagens dos espíritos? E se elas não forem verdadeiras? Como distinguir as mensagens e ensinamentos verdadeiros dos falsos? Por essa razão, Kardec não se limitou a receber as mensagens dos espíritos e transcrevê-las no corpo da doutrina, mas buscou, através dos fatos, a verificação dos seus ensinos. Foi, portanto, na forma como Kardec trabalhou a descoberta do espiritismo, que o duplo caráter da revelação espírita se tornou claro, o que podemos verificar nas seguintes palavras do item 13 de A Gênese, que reproduzimos por inteiro aqui. Por sua natureza, a revelação espírita tem um duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da primeira porque foi providencial o seu aparecimento e não o resultado da iniciativa nem de um desígnio premeditado do homem. Porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca das coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer hoje, que estão aptos a compreendê-las. Participa da segunda, porque, por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas ministrado a todos do mesmo modo. Por não serem os que o transmitem e os que os recebem
seres passivos, dispensados do trabalho, da observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhes é interdito o exame, mas, ao contrário, recomendado. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta à crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe impõem sobre os olhos e das instruções que lhe dão, instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divino, a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. A origem do espiritismo é divina, isto é, foi revelado pelos espíritos, que não agem sem a aprovação do Criador, o que o torna uma revelação divina. Mas, como meio de elaboração, usando as próprias palavras de Kardec, item 14, o espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Assim, como enfatizamos, esse duplo caráter faz do espiritismo uma doutrina inédita e única na humanidade. Em pleno século XXI, nenhuma teoria da ciência e nenhuma outra religiosa possui, ao mesmo tempo, o duplo caráter de uma revelação acima destacado. É a combinação de ambos que fornece autenticidade e solidez únicas à doutrina espírita, levando-nos ao esforço, ao reforço de nossa fé, na certeza de que, ao mesmo tempo que ela surgiu nos ensinos dos espíritos, ela foi fruto de um esforço elaborado, de observações e análise, como se faz nas ciências. Em outras palavras, o melhor em matéria de revelação, o melhor em matéria de revelação religiosa se uniu ao melhor em matéria de revelação científica para que o espiritismo pudesse chegar à humanidade. Dissemos em um, é isso que garante não somente a veracidade do conteúdo do espiritismo, mas também a consideração do espiritismo como a terceira das grandes revelações. Kardec, item 20, de 2. Vamos verificar daqui a pouquinho o que ele quer dizer com essa citação. O valor do espiritismo como uma importante revelação pode ser analisado em comparação com outros conhecimentos humanos. Vamos escolher 2 conhecimentos que o movimento espírita considera muito importantes e vamos analisar o caráter da revelação de cada um deles em comparação com o espiritismo. Primeiro analisaremos o caráter da revelação da física quântica, que é uma das teorias científicas da física de maior sucesso no presente e que tem tido muito destaque na mídia espírita. Por exemplo, ver o seguinte artigo de O Consolador, verificar o item 3 das referências. Em seguida, analisaremos o caráter da revelação contida na série de obras de André Luiz, recebidas através da psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. A física quântica é uma teoria desenvolvida no século passado para desenvolver o comportamento da matéria em escala atômica. Em função de uma série de experimentos que as teorias clássicas não podiam explicar, os cientistas se viram na necessidade de encontrar uma nova teoria que descrevesse e explicasse esses fenômenos, iniciando com a proposta de Planck de que as trocas de energia ocorrem de modo discreto em múltiplos de um determinado valor, os chamados quanta de energia. A teoria quântica ganhou enorme atenção por ser capaz de explicar muitos fenômenos que ocorriam na escala microscópica. Niels Bohr liderou um grupo de cientistas na formulação de uma interpretação da teoria quântica que, apesar de ser eficiente na descrição dos resultados experimentais,
É considerada polêmica com relação à interpretação da realidade. A física quântica, portanto, é uma teoria desenvolvida a partir dos esforços intelectuais de alguns cientistas na análise de determinados fenômenos da natureza. Na sua elaboração, os cientistas estudaram, analisaram, fizeram testes, repetiram experimentos com o propósito de chegar à verdade com relação aos fenômenos microscópicos. Dessa forma, a física quântica possui apenas o caráter da revelação científica. O mesmo se pode dizer de qualquer teoria científica e da ciência como um todo. A série de André Luiz é bastante conhecida no movimento espírita. Ela conta as experiências vividas por ele desde o momento de sua morte, passando pelo período do umbral e seu acolhimento numa colônia espiritual, até os estudos e atividades que ele realizava, tanto na colônia quanto em regiões diversas do mundo espiritual, e em visitas a grupos encarnados. André narra, de forma romanceada, detalhes sobre as condições boas e ruins em que as pessoas vivem no mundo espiritual, em decorrência do seu progresso espiritual. As obras de André Luiz foram obtidas, em sua maioria, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, e em algumas obras em colaboração com o médium Valdo Vieira. Mesmo reconhecendo todo o seu valor moral, literário e científico, a obra de André Luiz possui apenas o caráter da revelação divina, simplesmente porque seu conteúdo é fruto da revelação do autor espiritual através da mediunidade. O mesmo podemos dizer de toda a obra mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Como ele foi um intermediário dos bons espíritos para aprofundamento das verdades espirituais, as obras do Chico não podem constituir uma doutrina com o mesmo valor e caráter da revelação que o Espiritismo possui, por lhe faltar o caráter da revelação científica. Não é o fato de algumas obras de André Luiz terem conteúdos relacionados à ciência que as tornam válidas com relação ao caráter da revelação científica, mas sim a forma como o conteúdo das mesmas foi obtido. Nunca psicografias obtidas por um único médium, de um único autor espiritual, satisfarão o método do consenso universal no ensino dos espíritos, o que é condição necessária para que o caráter da revelação científica exista. Como não existe, além do espiritismo, nada diferente em matéria de conhecimento humano com o duplo caráter de uma revelação, isto é, não existe nada que não seja fruto, ao mesmo tempo, da pesquisa científica e de mensagens mediúnicas, enfatizando o E, para deixar claro que não poderia ser ou. Todas elas recaem ou apenas no caráter da revelação científica ou apenas no caráter da revelação divina. Somente o Espiritismo tem o caráter duplo de uma revelação, a científica e a divina. O Espiritismo é, portanto, o único conhecimento da humanidade que possui esse duplo caráter. Apesar da repetição e da ênfase dadas a esse importante detalhe sobre as características do Espiritismo, em vista do surgimento de muitas doutrinas práticas e modismos espiritualistas alternativos, algumas chegando ao ponto de serem consideradas científicas apenas por fazerem analogias de suas práticas com a física quântica, é importante que os espíritas tenham consciência do valor intrínseco que o espiritismo tem como teoria, que revela as verdades do mundo espiritual e das relações deste com o mundo material. Em outras palavras, nenhuma obra de natureza mediúnica ou de encarnado pode ser considerada uma revelação acima do espiritismo, mesmo que se considere científica. Fazendo aqui um importante alerta, cuidado com a falácia do aspecto progressista do espiritismo. É verdade que o espiritismo é progressista e evoluirá no desenvolvimento das atividades, das verdades espirituais. Mas esse processo requer que satisfaçam, ao mesmo tempo, os dois caracteres de uma revelação, o científico e o divino.
Não é com mensagens que aparentam elevação que novas práticas espíritas devam ser aceitas. Não é com comparações superficiais com conceitos da ciência que novas práticas espíritas devam ser aceitas. Se algo propuser que o espiritismo está errado em alguns de seus pontos, é imprescindível que esse algo demonstre de modo científico rigoroso, não apenas com analogias, que o tal erro existe. Este algo tem que possuir uma demonstração que tenha valor, no mínimo, igual ao que o duplo caráter da revelação espírita provê. Se isso não ocorrer, coloquemos esse algo de lado e aguardemos que no futuro ele seja confirmado ou rejeitado. Esta é a postura que devemos ter para com as novidades, para nos prevenirmos contra a ação dos espíritos inferiores que pretendem desviar-nos do caminho correto através de doutrinas, teorias e práticas espiritualistas diferentes e discordantes com o espiritismo. Foi por essa razão que Erasto, em 230 do Livro dos Médiuns, recomendou: é melhor repetir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. E assim, encerramos o estudo a respeito do duplo etérico, conforme as referências do texto, e vamos colocar os links respectivos dos 3 textos estudados aqui na descrição do vídeo para que sejam verificados os itens, né? Que vocês possam fazer a referência que vocês preferirem, caso vocês queiram aumentar a leitura através das referências de cada um dos textos, ok? Então, encerramos por aqui. Muito obrigada.